paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. Está começando mais um vídeo do canal Palavra Plena. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Eu, evangelista Jairo, estou aqui mais um vídeo fazendo e assim transmitindo a palavra de Deus ao seu coração, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, tá certo? Para que o nome do Senhor e a palavra poderosa de Deus seja divulgada e anunciada acerca do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Canal Palavra Plena, começando mais um vídeo e assim ensinando o caminho do céu, tá certo? Hoje eu queria falar sobre a santidade de Maria, tá certo? Algumas religiões vão atribuir que Maria não tinha pecado, tá certo? Vamos ver o que a luz da palavra e da história vai relatar acerca deste assunto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, e dizendo: José é filho de Davi, não tema, receba Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele, ao que ele vai dizer, ao que o anjo vai dizer a José, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz e a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, traduzido Deus conosco. Veja só, o anjo Gabriel, ele vai até a cidade de Nazaré, na Galileia, e anuncia a Maria que Maria vai ter um filho. Isso, se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, a gente vai ver essa trajetória que o anjo do Senhor vai visitar a Maria em Nazaré e diz que ela terá um filho, né? E o filho será chamado Filho do Altíssimo. José é da descendência de Davi, tá certo? José é o esposo ali de Maria, que ainda não estão casados, que estão desposada, quer dizer, noiva, está desposada com Maria. Ele é da descendência de Davi, tá certo? Ele vem na raiz genealógica da casa de Davi. E a gente tem que entender que Davi teve pecado, tá certo? Davi fazia o sacrifício a Deus no templo de adoração, com oferta de expiação para a purificação dos pecados todos os anos, que era pedido por Deus para o povo de Israel, para os reis, para todos os homens, que assim o pecado, ele contaminou o homem e tinha que ter essa purificação. Então, Maria e José, como eles eram santos separados, eles também subiam ao templo, levavam o cordeiro para ser imolado pelo sacerdote e assim ser morto para a remissão dos pecados deles, porque eles também eram judeus, tá certo? Quando chega em Lucas capítulo 1, versículo 1, e no versículo 46, do capítulo 1, no versículo 46 e 47, Maria diz assim: E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja que Maria está declarando que ela necessita de Deus para perdoar os pecados dela. Esta afirmação é da própria Maria, onde Lucas vai registrar o relato histórico que Maria estava alegre em Deus, o Senhor dela, Criador, dono do universo, e que o espírito dela estava se alegrando em Deus, o meu Salvador. Ela estava dizendo assim: eu estou aqui grávida, não é filho de José, não como é que diz assim, uma junção entre ele e José, entre a ordem cromossômica e biológica, não é, mas sim é obra do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o verbo se fez carne. O Espírito gerou Jesus dentro de Maria em forma de carne. Agora, ele não veio do sangue e da carne, ele não veio no ato conjugal entre José e Maria. É obra do Espírito Santo, é como se Deus se materializou-se
em forma de carne dentro de Maria. E quem colocou ele lá foi o Espírito Santo que formou ele dentro do ventre de Maria. Aí no versículo 42 do capítulo 1 de Lucas, e o verso 42 diz assim: exclamou com grande voz dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Veja que Isabel está declarando a Maria: ó Maria, bendito é o fruto do teu ventre. Ele não tá dizendo, ela não está dizendo assim que Maria tem que ser adorada, engrandecida, exaltada. Não. Maria está numa colocação de serva porque recebeu a ordem de Deus de gerar o Salvador, mas não da carne dela e nem do sangue. E ela vai dizer: bendito é o fruto do teu ventre, louvado seja tu, Maria, que recebeu essa graça diante de Deus, e louvado porque o Salvador está dentro do teu ventre. Aquele que vai remir todos os pecados está dentro de você. Quando Maria chega afirmando no verso 47 do capítulo 1, que ela está alegre em Deus, o seu Salvador, ela está dizendo: o meu Salvador está aqui dentro da minha barriga. Ele não é gerado de mim, mas ele está aqui pela obra divina do Espírito Santo, que assim quer que ele venha em carne, e ele está no ventre de Maria. A gente sabe que essa doutrina é uma doutrina que o catolicismo romano empregou, né, e emprega para sustentar que a crença, né, das pessoas acreditem que Maria e Cristo são perfeitos. Né? A gente sabe que Cristo, na divindade, ele é perfeito. Ele vem em um corpo que não é carne de Maria, ele vem em um corpo que não é sangue de Maria, ele vem em um corpo que não é célula de Maria, ele vem em um corpo que não é DNA de Maria. Porque se viesse em um corpo que fosse DNA, sangue de Maria, o corpo de Maria, a carne de Maria, dava a entender que Jesus Cristo era pecador, porque a Bíblia diz: toda a carne pecou. Veja que Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo diz que todos pecaram, todo ser humano na terra pecou. E Paulo também diz em 5 e 12 da carta de Romanos, ele diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então olha só, o homem está morrendo porque pecou. Então Maria morreu porque pecou, José morreu porque pecou, todos os homens da terra morreram porque pecou. Agora Cristo, ele vem em um corpo que não tem pecado, uma mente que não tem pecado, uma mente que é perfeita, um corpo que é perfeito, fez o que é perfeito, cumpriu a ordenança de Deus, que foi a lei. Ele cumpriu a ordenança que nenhum judeu cumpriria, nenhum judeu muitas vezes não deixava de cumprir a vontade de Deus. Então Jesus cumpre aquilo que os judeus não cumpriram. Jesus cumpre o que os homens não cumpriram. Jesus cumpre a ordenança da lei, cumpre a lei por nós, pelo judeu, pelo gentio, por todos os povos da terra. E Paulo diz aqui no verso 12 do capítulo 5, que como pelo homem entrou o pecado no mundo, né? Também pelo pecado veio a morte. Então, irmão, como é que eu sei que todo mundo pecou? Quem morreu, pecou. Agora Cristo, ele não pecou. Agora por que Cristo morreu? Porque Cristo é um sacrifício de Deus, por intermédio do Pai, né? Para morrer por nós, que somos pecadores. E veja que o único que ressuscitou entre os mortos até hoje foi Jesus Cristo. Porque primeiro, ele venceu o diabo, ele venceu a morte e deu o direito da gente também viver. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem tem a Cristo vai morrer crendo e tendo a fé em Cristo, adorando só a Cristo, vai ser ressuscitado como Cristo foi. Porque nós, sendo justificados em Cristo, nós teremos direito da vida eterna em Cristo Jesus. Porque Jesus disse no seu ensinamento: quem crê em mim nunca morrerá, mas passará da morte para a vida. Ali ele está falando de vida eterna, ele não está falando de vida física. Porque a vida física, a gente foi atingido pelo pecado. Então, como nós fomos atingidos pelo pecado, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós vamos ter a consequência da morte. Porque Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Por isso que todo mundo pecou, por isso que todo mundo errou, por isso que todo mundo veio a morrer. Então Maria morreu, José morreu, né? Então assim
deixa claro que Maria tinha pecado. Mas foi uma mulher escolhida, foi uma mulher que Deus fez um projeto tremendo na vida dela, e a gente não pode assemelhar a santidade de Jesus com a santidade de Maria. Maria precisou do Salvador, como ela mesmo falou em 1:47 do livro de Lucas. Em Deus, o meu Salvador. Ela necessitava de um Salvador. E só necessita de Salvador quem é pecador ou pecadora. Mas foi uma grande mulher de Deus e Deus usou para a sua glória. Deus te abençoe, dá o like e compartilha.